boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nos próximos minutos aqui na Vibe Mundial. Hoje o tema é interessante, fique ligado, porque muita pergunta você vai acabar fazendo depois dessa nossa entrevista. Primeiro eu vou apresentar minha convidada de hoje, Elizabeth Juste. Bem-vinda! Muito obrigada, um prazer participar. Prazer em te receber aqui, viu? Obrigada. Caro ouvinte, Elizabeth Juste é doutora, fonoaudióloga especializada em desenvolvimento da linguagem e as suas alterações pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é doutora em linguística e tem vasta experiência em transtornos do desenvolvimento da fala e da linguagem, especialmente nos transtornos motores da fala, apraxia e disartria. Assim mesmo que eu falo, disartria. E hoje nós vamos falar de apraxia. Que tema sensacional para a gente falar. Quando a gente fala da fonoaudiologia, vem uma série de informações na nossa mente, mas a gente nunca presta atenção nessas palavras que às vezes passam, né, na nossa frente e a gente não dá atenção. E hoje a gente vai entender o quanto importante ela é. Não é, doutora? Isso, exato, isso mesmo. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM e lá no vibemundialfm.com.br tem um link para que você possa nos ouvir e também nos assistir. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Como o tema é interessante e, para mim, complexo, vamos por partes. Vamos falar de apraxia. Eu tenho aqui uma série de folhetos que a doutora Elizabeth trouxe, extremamente importante. Se você nunca ouviu falar nessa palavra, agora é a hora. O que é apraxia? É apraxia na fala. Isso ocorre na infância? Isso, a apraxia é uma dificuldade que a criança encontra para produzir os sons da fala, né? Então, é uma criança que ela tem intenção, ela quer falar, mas o cérebro não consegue enviar os comandos para que os movimentos da fala ocorram. Então, a criança ela tem muita dificuldade, ela não sabe como posicionar a língua, os lábios, e isso gera muita frustração para a criança, né? E até porque ela acaba sendo não entendida muitas vezes, nem mesmo pelos pais. Né? Então, é um diagnóstico, é um transtorno de fala que não é um simples atraso, não é uma falta de estímulos, realmente é uma dificuldade, né, neurológica, onde essa criança, o desenvolver da fala para uma criança com apraxia, ele não ocorre de forma natural, como a gente vê na maioria das crianças. Ela pensa, mas ela não consegue fazer o movimento da fala. Exatamente. Então, é língua, boca, lábio, mandíbula, ela não consegue articular. Quais são as características principais? A gente tem crianças que apresentam os primeiros sinais já desde muito cedo. Então, por exemplo, tem bebês que já começam tendo dificuldade para mamar, né? Porque o mamar ele é um ato motor que depende desse controle motor também. O bebê depois pode apresentar dificuldade na introdução das papinhas. Então, a apraxia é uma dificuldade no planejamento motor, mas junto com esse planejamento motor, a criança ela pode ter algumas dificuldades sensoriais, né? A forma como ela percebe os estímulos. Então, por exemplo, histórico de dificuldade na introdução das papinhas, dificuldade com determinados tipos de consistência ou textura de alimento. São bebês mais quietinhos. Então, o balbucio que os pais sempre percebem lá por volta de 7, 8 meses, o da, mamã, que a gente fala, ai, nossa, como o bebê tá falante, tá barulhento. Isso é muito importante para o desenvolvimento posterior de todo esse processo motor da fala. Então, são bebês quietinhos e conforme o bebê vai se desenvolvendo, os sinais vão ficando cada vez mais evidentes. Então, os pais percebem que a criança já completou 1 ano e não consegue falar as primeiras palavrinhas como papai, mamãe. São crianças que às vezes conseguem falar 1 ou 2 palavrinhas, depois de um tempo deixam de falar, então perdem.
São crianças que têm dificuldade para imitar. Então, mesmo a mãe ali na frente mostrando para a criança, uau, 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 a criança fica olhando atentamente para a mãe, olhando para os movimentos da boca da mãe e ela não consegue imitar o mesmo movimento. E conforme a criança vai crescendo, a gente vai percebendo também outras manifestações. Então, uma fala de difícil compreensão, um repertório muito pequenininho de sons. Então, são crianças que até mesmo para aprender as vogais, elas não conseguem fazer todas as vogais. Então, a criança ela não consegue fazer o A, o O, às vezes só faz o A. Tá. Né? Dificuldade para formar frases. E um ponto que é importante, né, eu sou fonoaudióloga, né, estou aqui representando a Abrapraxia, que é a Associação, né, de Apraxia de Fala na Infância. É importante destacar que a apraxia, ela não afeta só o planejamento motor da fala. Então, se a gente for pensar no nosso corpo, uma criança com apraxia pode ter dificuldade, demorar para andar, dificuldade para engatinhar, dificuldade para aprender a pular, pode ter dificuldade no uso das mãos, então segurar um talher, um copo, fazer gestos com as mãos. Então é importante, a sensação que os pais têm é que assim, existe ali uma intenção, existe uma vontade de colocar esse corpo e essa boca para funcionar, mas parece que eles não se comunicam. Né? O exemplo que eu dou, imagina que o nosso corpo é um conjunto é uma orquestra com muitos músicos. A gente tem os lábios, a gente tem as mãos, a gente tem as nossas pernas e o nosso cérebro é o maestro. E o maestro está lá em cima e ele está confuso. Ele não sabe enviar os comandos para a orquestra trabalhar em conjunto. Né? É mais ou menos isso. Bom exemplo, né? E normalmente a apraxia já é uma questão motora de nascença? Sim, hoje a gente trabalha assim, a gente já tem evidências assim bem fortes que a apraxia tem alguma base genética. Né? Então, a gente tem crianças que sim, já nascem, desde bebê a gente já percebe essas dificuldades, e isso conforme a criança vai crescendo, isso vai ficando cada vez mais evidente. E a gente tem outros fatores, por exemplo, crianças muito prematuras, crianças que tiveram algum tipo de intercorrência, falta de oxigenação. Então, a gente tem questões genéticas e questões aí do desenvolvimento que pode interferir em todo esse funcionamento do cérebro, né, de áreas no cérebro relacionadas à produção da fala. Entendi. Tem alguns transtornos por trás disso também, que podem estar aliados? Sim, a apraxia, ela pode vir combinada, né? Então, a criança pode apresentar dificuldade em relação à clareza da fala, essa articulação da fala. A criança pode ter dificuldades de integração sensorial, que é a forma como ela percebe os estímulos. Então, às vezes são crianças mais medrosas, são crianças ou muito exploradoras. São crianças que têm alguma sensibilidade, então não gostam de determinadas texturas. São crianças que podem ter dificuldade de coordenação motora fina, como eu pontuei. Crianças que são desajeitadas, estabanadas. Então, quando a gente pensa nessa palavra, né, planejamento. Então, imagina que tudo que envolve planejamento, sequenciamento, é desafiador para as crianças com apraxia. E planejamento e sequenciamento está muito presente desde as atividades de vida diária, trocar de roupa, usar o banheiro, comer, falar, brincar. Então, é bem importante pensar nesse diagnóstico, porque senão até isso pode ser confundido com outros tipos de dificuldades. E o grande prejuízo para a criança é que ela acaba não tendo acesso ao tratamento que é recomendado para esse tipo de dificuldade. E quando esse tratamento começa muito tardiamente, é mais complicado reorganizar esse sistema todo? É mais complicado porque tem muitas crianças que acabam, primeiro em relação à fala, né, elas acabam desenvolvendo como se fosse uma língua própria. Então, muitos pais procuram um profissional falando, olha, ele fala, mas ninguém entende uma palavra. Parece que ele está falando numa língua outra, né? E ele acha que ele está falando certo? E ele acha que ele está falando certo, né? Então, assim, existe esse impacto na fala.
E a questão do tratamento tardio também, as crianças com apraxia, elas sentem que elas têm uma dificuldade, né? E isso gera questões emocionais, baixa autoestima, ansiedade. Então, quanto mais tarde o tratamento, isso vai virando uma bola de neve, porque isso vai impactando na capacidade dessa criança interagir com outras crianças, vai impactando nas atividades pedagógicas, por exemplo, dentro da escola, em toda a parte emocional dessa criança, sem contar no impacto da família. Porque muitos pais, quando recebem esse diagnóstico tardiamente, são pais que já andaram muito. São pais que já buscaram muitos especialistas, são pais que já estão muito cansados, inclusive, de repente, tem crianças que já fazem tratamento já há muito tempo e os pais percebem que não dá resultado. Porque não é a questão da apraxia. E aí, isso afeta emocionalmente a criança e afeta os pais também. Com certeza. Quem faz o diagnóstico? É o fonoaudiólogo ou há outros profissionais envolvidos também? É recomendada a participação de uma equipe multidisciplinar, né? Mas assim, o diagnóstico específico de apraxia de fala é de responsabilidade do fonoaudiólogo, mas não pode ser qualquer fonoaudiólogo, né? Tem que ser um fonoaudiólogo que tenha experiência em desenvolvimento de fala e linguagem e um fonoaudiólogo que saiba o que é apraxia, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tinha um contexto onde isso não é ensinado na faculdade. As pessoas saem da faculdade não sabendo desse diagnóstico, né? Aí vem a importância até da associação, porque com a implementação, né, com a formação da associação, a gente conseguiu fazer cursos de formação, né, ter contato com as universidades, inclusive, para que essa formação nessa área exista. Então, assim, o diagnóstico de apraxia de fala é de responsabilidade do fonoaudiólogo. Mas, por exemplo, dificuldades de coordenação motora fina ou dificuldades sensoriais, a gente precisa de um terapeuta ocupacional. Dificuldades motoras mais amplas, de um fisioterapeuta infantil. E entender o porquê dessas dificuldades, a gente precisa de uma boa avaliação com o neuropediatra, né, que vai ali tentar entender a causa, o porquê que essa criança tem esse diagnóstico. Então, na verdade, a recomendação é que seja um diagnóstico interdisciplinar. O tratamento depende de casos, conforme se a criança ela é diagnosticada mais cedo, ela começa a falar mais cedo. Mas existem graus diferentes da apraxia? Existe. Mais leve, moderado? A sua pergunta é bem importante. Então, assim, a gente tem, sim, diferentes graus de severidade, né, desse quadro. E a idade é bem importante. Então, quanto mais cedo começa o tratamento, melhor a gente consegue o resultado, como em tudo em saúde, né? Sim. A gente sabe da importância do diagnóstico precoce, da intervenção precoce. E tem casos, né, que com tratamento, né, com esse apoio de terapias, a criança consegue sim se desenvolver bem e no futuro levar uma vida normal e tudo vai se resolvendo, é o que a gente costuma dizer de apraxia resolvida. Mas a gente tem situações onde realmente é uma condição grave, onde a criança nunca vai conseguir se comunicar como uma criança da idade dela. Então, a gente tem, por exemplo, crianças de 9, 10 anos que falam, mas que, por exemplo, falam palavras isoladas ou frase muito curtinha. São crianças que não conseguem, por exemplo, fazer um relato do que aconteceu na escola, por exemplo. Por isso até que existe uma recomendação muito forte, que assim, quando a gente percebe esses casos mais graves, existe a indicação de comunicação alternativa, né? Então, dentro da fonoaudiologia hoje e de outras áreas, a comunicação alternativa, a gente tem aplicativos, a gente tem figuras, mesmo gestos que a gente vai ensinando como forma alternativa para essa criança conseguir se expressar. Importantíssimo, né? Você falou até do entendimento da doença, né? Vai acontecer a Conferência Nacional de Apraxia de Fala na Infância, agora, né, em outubro, dia 7 e dia 8 de outubro. Profissionais de fonoaudiologia estão convidados a participar, né? Isso. Eu acho que, e pelo site também, abrapraxia.org. Qualquer pessoa pode participar, né? Não só os profissionais. Esse evento organizado pela associação é um evento super importante. Nós já estamos aí na 8ª edição,
né? E sempre a conferência ela é recomendada para fonoaudiólogos, estudantes de fonoaudiologia, outros profissionais das áreas afins, então psicólogo, terapeuta ocupacional, professores, porque certamente a gente pode ter aí uma professora que tem um aluno que recebeu esse diagnóstico, e para os pais também. Né? É muito importante que os pais eles também consigam entender, né, o que é essa condição, o que é esse transtorno, para que eles possam também oferecer para a criança o suporte e trabalhar de forma integrada. Né? Hoje, o tratamento para dar certo é uma integração da equipe, do profissional, da escola, juntamente com a família. Essa é a receita, né, para que a gente consiga ter resultados mais favoráveis, né, para essa criança. Com certeza, né? E tem uma vasta programação. Quem quiser participar, quem estiver interessado, basta entrar no abrapraxia.org. Lá tem o link da conferência. Sim. Você pode fazer as inscrições, pode verificar toda a programação. Eu acho que é um assunto importante para pais, professores. E muitos pais devem estar nos ouvindo e, de repente, percebendo que isso pode ser, de repente, o que o seu filho está passando, né? São características importantes que você tem falado aqui de alerta. Exatamente. Um pai que a gente consiga atingir aqui com a nossa entrevista, para mim, assim, já é muito importante. Então, acho que o grande recado para os pais é que, assim, ainda existe no nosso país uma cultura que ele não fala porque ele tá manhoso, porque é preguiça, eu também fui falar perto dos 5 anos, ele não fala porque é a pandemia, ficou preso em casa. Então, assim, a gente tem, sim, uma porcentagem muito grande das crianças que atrasam para desenvolver a fala, porque faltam estímulos em casa, porque a criança está muito tempo conectada no celular, muita televisão, e até mesmo como resultado, consequência dessa pandemia que foi tão devastadora, né, em várias áreas. Mas é importante que os pais que estão nos ouvindo, né, então ficarem atentos, por exemplo, criança que fala muito pouco, que fala de forma ininteligível, que eles não conseguem entender. Quando os pais percebem que a criança entende muito mais do que ela está conseguindo se expressar. Crianças que falam que tem um repertório muito pequenininho de sons. Essas crianças que são desajeitadas, desorganizadas. Muitas vezes tem crianças que já estão fazendo terapia fonoaudiológica já por muito tempo, só que a família percebe que a criança não está melhorando. Né? Então, esses são sinais de alerta, né, para não esperar, para tentar ler sobre, né, entrar lá no site. A gente tem vários materiais que explicam, né, o que significa isso e procurar uma ajuda especializada e tirar da frente. Né? Então, assim, a grande recomendação é que se você está... A gente escuta muito aquilo, não compara, porque uma criança, cada uma é de um jeito, tal, mas a gente tem marcos do desenvolvimento. Né? Então, uma criança, ela começa a soltar as primeiras palavrinhas com 12 meses. Com 1 ano e meio isso vai aumentando. Lá perto dos 2 aninhos, essa criança já tem um repertório de palavras, ela já começa a juntar palavras, ela imita, ela brinca. Com 5 ela não para mais de falar. Exato, é um mini adulto, né? Um mini adulto. Para você ter uma ideia, aos 3 anos, uma criança ela já consegue ter 75% de clareza na fala. Ela já fala frases, ela faz perguntas, tem a fase do porquê, ela já tenta contar um pouquinho do jeitinho dela o que ela fez na escola. Se os pais perceberem que isso não está acontecendo, procurem uma ajuda. Né? É super importante essa avaliação, porque a ausência desse desenvolvimento adequado da linguagem impacta em outras áreas. Né? Imagina, você saber o que você quer dizer, você quer se comunicar, mas a sua boca não obedece, né? E as pessoas não te entendem. Então, isso gera muita angústia. Né? Imagino. Fico imaginando, né? Se não se trata... Na vida adulta deve ter um problema gigantesco, né? Para lidar com a sociedade em geral, né, doutora? Isso, exatamente. Porque hoje a comunicação é essencial. Para você ter uma ideia, tem algumas pesquisas de intervenção precoce, inclusive no Reino Unido, onde eles criaram uns indicadores para ver bem-estar e qualidade de vida. E se comunicar é um indicador para bem-estar e qualidade de vida.
Então, olha o quanto que a comunicação ela é importante, né? E quando isso não acontece da forma adequada, existe um sofrimento e existe sim consequências disso. Então, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa cuidar dessa questão, com certeza. Tem aqui nos folhetos, quem entrar no site Abre Apraxia vai encontrar um material extenso, inclusive igual esses folhetinhos que eu tenho aqui em mãos, que tem várias perguntas e respostas, tem ilustração, mas tem uma frase que vocês utilizam como impactante mesmo, né? Eu sei mais do que digo, eu penso mais do que falo, eu entendo mais do que você imagina. Então, o dizer, o falar e o imaginar para eles é confuso, né? Porque ele sabe, ele pensa e ele entende. Exato. O que acontece muito é que assim, as nossas crianças elas acabam sendo muito subconsideradas, ou seja, o fato dela não conseguir falar bem, às vezes as pessoas acham que a criança tem uma deficiência intelectual. Às vezes as pessoas acham que a criança que ela não tem capacidade, que ela não tem habilidades, né? Então, essa frase, ela representa muito bem as nossas crianças, que são crianças que têm vontade, que sabem, que entendem, mas elas não conseguem falar. E elas querem. E elas querem. E elas querem, então a gente pode ajudar. Com certeza. Não é? Tem profissionais para isso. Com o tratamento, em casa esse tratamento tem que continuar, né? Porque não é só na sessão com a fono ou com outro profissional que estiver ali incorporado. Com certeza. Se nós pensarmos, né, nas terapias, as crianças ficam com os profissionais 1, 2 vezes, até um pouquinho mais durante a semana, mas a maior parte do tempo é em casa. Então, os pais entenderem essa dificuldade, os pais conseguirem receber as orientações e aplicar isso no dia a dia é muito importante. Né? Então, para você ter uma ideia, assim, uma orientação muito simples e que eu vejo muito na prática. É natural dos pais, quando a criança fala pouco, os pais conversarem menos com a criança. Então, como ele está lá falando e a criança não conversa, ele praticamente deixa de conversar ou conversa menos, o que é ruim para essa criança, porque pode não estar saindo a fala, mas está entrando as informações. Ela entende, tá aqui, entende. Eu entendo mais do que você imagina. Exato. E aí, então tem essa questão. E aí, quando os pais vão percebendo que a criança não está conseguindo, não tá falando, os pais começam a gerar uma certa pressão na criança. Então, começam a perguntar os nomes. Então, a criança está brincando com o carrinho. Me fala. Se você não falar o que você quer, eu não vou te dar. Então, a criança está lá olhando para a geladeira, como quem diz, me dá lá o suco. E os pais começam, não. Se você não falar o que você quer, eu não te dou. Então, essa postura de fazer muitas perguntas, de ficar checando o conhecimento da criança, de ficar pressionando a criança, né? Ou a criança usa um gesto para mostrar que, por exemplo, ela está com fome, e os pais falam, isso daí eu não entendo, eu quero que você fale que você está com fome. Até por falta de conhecimento, né? Os pais acabam instintivamente fazendo isso. E isso gera na criança uma sensação de pressão. E ela não está falando, não é porque ela é preguiçosa. É porque ela não consegue. Então, isso gera mais angústia ainda. Né? Então, por isso que é fundamental a participação dos pais, fundamental que os profissionais consigam capacitar os pais para que eles, no dia a dia, consigam incorporar estratégias para, de fato, ajudar a criança. Com certeza, né? E esses pais também comunicar à escola o que está acontecendo com o filho dele. Com certeza, com certeza. Assim como a criança passa um bom tempo, né, a maior parte do tempo com os pais, tem crianças, inclusive, hoje com a dinâmica, com a correria, tem criança que fica mais tempo na escola do que com os próprios pais. Então, esse contato, né, do profissional, fazer um contato com a professora, explicar para a professora o que a criança tem, os pais também falarem sobre isso, é essencial. Então, essa tríade, né, de família, escola e profissionais, é juntando tudo isso que a gente vai ter mais resultados nos tratamentos. Isso é fundamental. Com certeza. E o programa está terminando. Meu Deus, como passa rápido. Que assunto importante. Doutora Elizabeth Juste, quero que você olhe para aquela câmera ali e deixe uma mensagem. Minha mensagem é que as crianças que tenham alguma dificuldade aí no desenvolvimento da fala, que elas podem e elas devem receber ajuda.
Então, que os pais, os professores, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que leve essa informação para um vizinho, para uma tia, para uma irmã e nos ajude a divulgar, né, esse diagnóstico e nessa rede. A gente fala muito de rede de apoio. Isso. E essa rede de apoio, ela é permeada com muito afeto, com muita atenção para as nossas crianças. Tenho certeza. E se você esquecer a palavra apraxia, lembre da palavra fonoaudiologia. Não é? Isso. Porque esse profissional vai ser a porta de entrada para que você entenda o que acontece com quem quer que seja, né? Independente de ser filho, neto, independe de tudo. Elizabeth Giusti está no Instagram, com esse nome, né? Elizabeth Giusti. E tem o Instagram do Apraxia Kids Brasil. É bem interessante, tem muita informação e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade e por nos ajudar nessa rede de informação. Obrigada mesmo. A imprensa também tem que te apoiar. Obrigada, viu? Obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco tem o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. E esse programa você pode ouvir agora, terminando o programa de novo ali no YouTube, que tá tudo gravadinho. Um grande beijo e até daqui a pouquinho.